Agora preste atenção! Para você aprender mesmo com força, é careca de saber. Olá pessoal, eu sou a professora Cristiane, professora de literatura. Vamos falar hoje sobre uma obra do modernismo brasileiro, da segunda geração modernista, geração de 30, que é Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? Primeiro vamos ver essa questão do modernismo, né? O Graciliano Ramos, um escritor de Alagoas, né? Que ele vai fazer parte desse romance de 30, que assim, gente, vamos fazer uma pequena lembrança, né? O modernismo começa em 22, aquele auê, aquela felicidade, vamos quebrar tudo, não sei o quê, que é esse modernismo heróico. A partir de 30, né, vai ser uma coisa mais crítica, mais social, que se diz que é a segunda geração modernista. E aqui, né, vai ser também muito, essa geração de 30, também vai ser chamada de geração regionalista, porque vai sair do foco ali que é São Paulo, Rio-São Paulo, e vai olhar para as coisas que a sociedade geralmente não olha, para o invisível, e aqui no caso, o sertão. Pessoal, mas é a primeira vez que entra o sertão na literatura? Não, tá? Tem que lembrar também isso. O sertão vai ser típico, uma típica paisagem do romance de 30, mas não é a primeira vez. Quando que ele surge a primeira vez na vida aqui na nossa literatura? No romantismo brasileiro, houve uma fase que o romance foi um romance regionalista. Mas já que era do romantismo, você tem que saber o que tem ali dentro, né, pessoal? Regionalismo idealizado. Exemplo, o Alencar, José de Alencar, escreve um livro chamado O Sertanejo, em que o sertanejo é um cara que meio fechadão, mas ele é muito servil ao seu patrão. Então tem essa coisa meio servil, né? Mas assim, meio que também o sertanejo se encantando pelo Senhor. Isso no romantismo brasileiro. Tem o sertanejo. Onde aparece depois? Aparece em 1901, nosso grande livro, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Aqui é um livro mais determinista, né? Em que o meio, a raça, vai moldar o homem. E nesse livro, Os Sertões, o sertanejo fala uma vez só, pessoal. Não tem a fala do sertanejo. Então, quando chega no romance 30, os escritores vão tentar dar voz, dar cara para esse sertanejo. Então aqui, diríamos que nessa fase, dessa segunda geração romântica, modernista, é que vai se focar nesses invisíveis, né? Então, aqui nessa história, é a história sobre seca. É a história sobre uma família retirante, que vive de polo em polo. Como o próprio Graciliano Ramos, que tem essa, não que ele tenha sido retirante, mas é um homem que também veio do Nordeste, ele tem essa visão. Gente, o mais louco, né? Você tem que lembrar que esse é o livro mais famoso do Graciliano Ramos. Ele também escreveu São Bernardo em primeira pessoa, Memórias do Cárcere em primeira pessoa. O único livro que ele escreve em terceira pessoa, Vidas Secas. E a história dele é bem engraçada porque o cara nunca teve inicialmente pretensão para escritor. O cara foi prefeito, tá? Só que ele escrevia relatórios tão bem escritos, tão bonitos, que convidaram ele para escrever um livro. Então foi assim que começou a carreira dele. E assim, pessoal, como começou essa história? Começou, primeiramente, a partir do conto. Graciliano Ramos escreveu um conto chamado Baleia, que é a história da morte de uma cachorra chamada Baleia. A partir daí, ele vai construindo a sua história. Vai transformar o conto Baleia num romance chamado Vidas Secas. Só que assim, também, né, ele vai escrever de maneira aleatória, um capítulo tal. Ele não vai ter uma ordem cronológica que ele vai respeitar. Cada capítulo, são 13 capítulos, mas cada capítulo ele vai focar em especial em alguns personagens. A gente tentar ter uma certa ideia do que é um sertanejo, como que ele pensa, né? Então, assim, parte do conto e vai para o romance. Só que o romance começa grande e aos poucos o Graciliano, sempre que vai reescrevendo, ele vai deixando mais enxuto, porque a linguagem do texto, pessoal, é uma linguagem enxuta, é uma linguagem seca, porque imaginem, pessoal, o que tem no sertão? Tem fertilidade? Não tem fertilidade. Então, como que eu vou escrever de uma maneira fértil?
tem que ser uma linguagem tão seca quanto é a seca do sertão. Então o livro foi diminuindo para ficar tão assim árido, é um livro árido, como o próprio sertão. Então você meio que experimenta o sertão através dessa linguagem muito seca mesmo, muito econômica mesmo, uma linguagem econômica. Quem são os personagens da história? O nosso protagonista, Fabiano. Gente, o Fabiano é um sertanejo típico, né, vaqueiro que vai de lugar em lugar atrás de trabalho. O Fabiano, ele é um cara que não sabe falar direito, ele não sabe se expressar. Então, ao longo do texto, ele mal fala, ele dá grunhido, ele geme, ele é um ser que foi animalizado pelo ambiente. Então, ele vai ter pouca expressão, não consegue se expressar. Quando se expressa linguisticamente, ele se dá mal. Ele tem consciência que não sabe falar direito. Não é nem falar direito, certo ou errado, é se expressar, transformar o pensamento em linguagem mesmo, pessoal. Tanto que ele vai, ao longo da história, se identificar mais com os animais, porque é um homem embrutecido. E sempre achando que o dono da venda, o soldado, não sei mais quem, quer prejudicá-lo. Um homem muito desconfiado. O Fabiano é casado com a Sinha Vitória. A Sinha Vitória também, uma mulher muito simples. Ela tem 2 filhos e assim a Vitória, ela é mais inteligente que o Fabiano, porque ela sabe fazer conta. Então isso ele sempre fala no texto, o narrador sempre comenta isso, que o Fabiano admira assim a Vitória porque ela sabe fazer conta, é esperta. E sim, a Vitória, ela só tinha um desejo na vida, deixar de dormir numa cama de vara. Ela queria dormir numa cama com fita de couro, tal como tinha seu patrão, seu Tomás da Bolandeira. Então o sonho dela, ela sempre sonhava em ter o capítulo, que é o segundo, o terceiro, dedicado assim à Vitória, fica ela fica imaginando como é ter uma cama de couro. E olha só, pessoal, não é à toa isso não. Uma cama representa justamente você sair do nomadismo. Então, um retirante que pula de galho em galho atrás da sobrevivência, sonha com uma cama de verdade para ela deitar e dormir. Ou seja, parar de ser nômade. Também tem os 2 filhos. Interessante que os 2 filhos não têm nome. Vão ser o filho mais velho e o filho mais novo. Tem um capítulo dedicado ao filho mais novo. E o filho mais novo, ele é fã do pai. O sonho dele é fazer algo grandioso para que o pai o admirasse. Ele é muito fã do Fabiano. E ele não tem noção muito do que é pobreza. Eles não têm noção do que é pobreza, pessoal. Então, eles são crianças, né, muito pequenas ainda. E o filho mais velho, também um capítulo sobre o filho mais velho, é bem legal, bem interessante, porque o filho mais velho também... Porque assim, pessoal, essa família aqui vivem num mundo que eles não se falam direito. É um mundo sem linguagem, eles mal se conversam. Então, a ideia de palavra, de linguagem, é algo sempre muito misterioso para eles. Então, o filho mais velho, no capítulo dedicado a ele vai escutar a palavra inferno, da amiga da mãe. Acho que assim, a Terta é o nome dela. Vai falar inferno, ele não sabe o que é inferno. Fica inferno, que palavra é essa inferno? Ele pergunta para a mãe, o que é inferno? Não vou te falar, filho, não vou falar. Ele fica obcecado pela palavra inferno. Então, para vocês perceberem como existe um encantamento, e o próprio filho mais velho vive no inferno mesmo, né? Se o Tomás da Bolandeira, ele não aparece na história. Ele não aparece, mas é sempre citado, porque ele é o ex-patrão do Fabiano. É o ex-patrão que tem a cama de couro, sonhada pela Sinha Vitória. É o ex-patrão que lê demais, que fala boa tarde, que fala com licença, que sabe ler, que sabe se expressar. Então o Fabiano, ao longo da obra, também vai lembrar muito esse seu Tomás da Bolandeira, porque é o homem culto. É justamente o oposto de Fabiano. Gente, e aqui, ó, estamos num livro chamado Vidas Secas e tem um personagem chamado Baleia, que vive na água. Mas aqui, a grande ironia do nome, Baleia, é a cachorra de estimação. E, lembrando, foi a partir do conto dedicado à cachorrinha que começa toda essa história que a gente está vendo aqui. Baleia é a cachorra de estimação, só que ela é considerada um membro da família mesmo. E você percebe também que o narrador, ele está sempre colocando uma humanização na cachorra. Você consegue saber as impressões da cachorra, pessoal. É nesse sentido.
tá? Tem um capítulo chamado A Baleia, que é o momento em que o Fabiano vê que a cachorra tá doente, tá ficando meio ruim. Ele decide, com uma espingarda, matar a cachorra, porque era melhor para a própria cachorra. Assim, a Vitória pega os filhos, se esconde no banheiro, fecha, tampa o ouvido dos filhos e para eles não ouvirem o tiro matando a cachorra. E é um dos capítulos mais famosos, ou o mais famoso, porque você vai perceber todo o acontecimento a partir do ponto de vista da cachorra. Então a cachorra vê o Fabiano e o narrador fica justamente colocando nessa posição. A baleia visualiza o Fabiano, ele está meio estranho, as coisas estão meio anuviadas, tudo muito nebuloso. E é o momento em que o Fabiano mata a baleia e você consegue sentir a cachorra morrendo. E ela diz assim, ela pensa, né? Ai, Fabiano está grande demais. Como ele ficou grande agora. Eu só queria agora dormir e descansar. Eu queria acordar no mundo cheio de preás. Preás são aqueles ratos, né? Que ela procurava para comer. Então você consegue nesse capítulo, capítulo 9, a baleia, visualizar o pensamento. E isso também é uma das coisas mais marcantes, pessoal, do Graciliano Ramos. O foco narrativo, ele vai dançando de pessoa em pessoa. Então, no capítulo dedicado ao Fabiano, você vai ter acesso aos pensamentos do Fabiano. No foco narrativo, no capítulo dedicado assim à Vitória, você vai ter acesso aos pensamentos da Vitória. Quando cai na baleia, cai os pensamentos da baleia. Então, vai dançando, né, de pessoa em pessoa. Como que se chama isso? Discurso indireto livre. O narrador, em terceira pessoa, vai descrevendo o pensamento dos personagens. Isso é bem importante. Pessoal, vamos então à história, tá? A história começa, o primeiro capítulo se chama A Mudança. Tá lá, Fabiano, sim, a Vitória, os filhos e baleia, fugindo, né, da seca, tentando procurar um lugar para ficar. Então, eles vão encontrar uma fazenda abandonada. E eles vão ficar lá um certo tempo. Quando vem a chuva, eles estão bem felizes, sonhando com o futuro. Nossa, encontrei uma fazenda abandonada, vamos ser felizes, blá, blá, blá. Vem o proprietário, chega o proprietário da fazenda. Olha, cara, tu não pode ficar aqui, pode ir embora. E o Fabiano, com a sua dificuldade de se expressar, né, ele aceita ser empregado e vai trabalhar como vaqueiro desse proprietário. Tá lá. Quando ele recebe o seu salário pela primeira vez, ele vai para, não diríamos cidade, né, mas o lugar mais movimentado dali, para comprar mantimentos para casa. Mas ele é muito desconfiado, ele sempre acha que alguém vai passar a perna nele. E aí, pessoal, ele vai lá comprar os mantimentos, mas vai na venda e vai beber uma cachaçinha. Só que o Fabiano não vai resistir, vai lá, mais uma, e vai, então, se meter num jogo de carteado com o que ele chama de soldado amarelo. Ele vai lá e joga o carteado com ele e, gente, ó, gasta dinheiro ali. Gasta dinheiro, não quer mais jogar, o soldado chama o Fabiano para briga e o Fabiano não sabe se defender. Ele não tem reação humana de se expressar e dizer, não quero brigar contigo. Ele não consegue fazer isso, pessoal, de tão bruto que ele é. Então o Fabiano fica ouvindo, uma hora ele vira pro cara e xinga a mãe dele. Ele xinga a mãe de um soldado. Aí ferrou, né? Quando ele se expressa, ele chama a mãe do cara daquela coisa, pessoal. Daí não deu certo. O Fabiano foi preso, dormiu na cela, foi humilhado, foi um terror, pessoal. Daí ele volta pra casa, assim, a Vitória fica lá lascando ele, né? Porque o cara foi preso, não sei o que. Aí começa a embrutecer ainda mais a alma do Fabiano. Achar que as pessoas não são boas, né? Ele é muito desconfiado em relação a isso. Depois disso, porque a história ela não é linear, você passa de personagem em personagem. Eles vão ficar um tempo aí, o Fabiano também vai ter um momento dessa sua estadia na fazenda em que ele vai perceber que o seu patrão, ele fez as contas erradas, devia ter pago mais o Fabiano e não pagou. E o Fabiano diz, não, tá errado, a minha mulher sabe fazer conta, não pode ser assim. E o patrão fala, são juros, se não quer, vai-te embora. O Fabiano vai lá, não, desculpa, a minha mulher é doida, não sabe fazer conta, desculpa. E o Fabiano, ao longo do texto, ele fala, um dia eu quero ser homem.
Um dia eu quero ser gente. Olha só, porque eu sou um cabra. Eu sou um cabra. E, às vezes ele está falando isso para si mesmo na história, porque ele não se reconhece humano. Mas ele não fala assim, ó, um dia eu vou ser gente, hoje eu sou um cabra. Quando ele fala eu sou um cabra, eu sou um sobrevivente. Eu sou um cara que consegue sobreviver apesar da seca. E aí, chega no Natal, vão todos eles para a festa da igreja do Natal. E o Fabiano vai lá, compra tecido para fazer roupa bonita para a família, só que ele é desconfiado. Então ele acha que a costureira pediu pano demais e compra menos pano do que a costureira pediu. Gente, olha só, é a famosa família do João Cucu. Eles vão com roupa curta, porque a costureira não tinha pano suficiente para fazer a roupa deles. Tudo curto, tudo errado, tem que caminhar muito para chegar à igreja, lá os 4 indo com a cachorra vindo atrás. O Fabiano vai ter problema com o sapato, tira o sapato no meio do caminho, já rasga a roupa, sabe? Chegam todos sujos, com roupa curta nessa festa. Aí eles se separam na festa, vão ver coisas diferentes, ao momento da senhora Vitória, de profunda liberdade, que ela quer fazer xixi. Ela quer fazer xixi. Só que, gente, é como se fosse uma festa com várias barraquinhas, não sei o quê. Não tem privacidade. Ela vai atrás de uma barraca e faz xixi de cócoras. E ela se sente tão livre, tão poderosa fazendo aquilo. Nessa mesma festa, o Fabiano começa a ver as pessoas e fica assim, porque ele está desconfiado de todo mundo. Ele tem aquela raiva dentro dele. Começa a beber por causa dessa raiva que ele tem. Beber e começa a xingar sozinho as pessoas, porque é mais fácil xingar fantasmas, na verdade. Porque se ele xingar alguém que não existe, não vai ser preso. Então ele vai atrás de uma barraca e começa a xingar uma pessoa que não existe. Fica xingando, resmungando. E no meio, ele bebeu demais, deitou e dormiu no meio da rua. Você percebe como que existe esse esvaziamento, essa coisa bruta do homem, assim? Então, tanto assim, a Vitória que se sente livre com esse xixi de cócoras, eu diria que ela é até mais livre que o próprio Fabiano. O Fabiano é reduzido a nada, bêbado, dormindo no meio da rua, né? Porque não consegue se expressar para nada nessa vida, né? Então, voltam para casa, depois do momento que a cachorra-baleia ela vai ser assassinada. Gente, é um capítulo lindo, tá? Muito diferente, muito bruto também de se ler. Aí tem um capítulo chamado, né, O Mundo Coberto de Penas, que, assim, a Vitória percebe que as aves estão indo embora e ela fala, nossa, essas aves estão trazendo a seca para nós. E o Fabiano, o quê? Não entendi, aquela coisa toda. E ela estava certa, as aves estavam indo e isso era sinal que era seca. Aí começa essa profunda derrota. Eles ficam cerca de 1 ano nessa casa e tem que sair de lá de novo, pessoal. Tem que ir embora, tá? Então, vai lá, mata um carneiro, mata um cabrito e fazem lá salgam para viajar. Viajam Fabiana, sim, a Vitória e os 2 filhos. Lembrando que há pouca comunicação entre eles mal se falam. E quando eles estão indo embora, pela primeira vez você consegue ver uma conversa entre assim, a Vitória e o Fabiano. Aí você consegue perceber, falando sobre o futuro, eles vão para a cidade, tá? No capítulo final, que é o 13º, a fuga, é justamente quando o Fabiano e sim, a Vitória conversam falando sobre o futuro. E uma das últimas frases do livro, o Fabiano ele comenta, né? O mundo, a cidade, precisa de cabras como nós. Então, há um certo otimismo. Mas você percebe que o romance ele é cíclico. Porque o capítulo 1, né, que é a mudança, eles estão se mudando. E o capítulo 13º, que é a fuga, eles estão fugindo. Tá? Então, existe esse caráter cíclico da obra. É a única coisa que tem assim, tipo, uma linha condutora, porque no segundo capítulo ao 12º capítulo não existe linearidade. Você vai tendo acesso a uma estrutura fragmentária da história, até porque o próprio Graciliano quis nesse livro mostrar esse pensamento fragmentado do sertanejo. Não existe uma coesão, não existe uma lógica, não existe uma coerência no mundo em que há seca, tá? E você também, pessoal, é uma experiência de literatura bem interessante, porque você que nunca foi ao sertão,
você só ler uma história não é o suficiente. Quando você experimenta essa linguagem, como se você também estivesse experimentando o próprio sertão. Então, quando se fala muito na obra, não é somente uma história, o enredo, é como ela foi escrita. Nesse caso, essa linguagem é uma linguagem econômica, reduzida, empobrecida, mas altamente poética, porque do deserto o Graciliano fez a miragem, que é a literatura. Então, por isso que é tão famosa, né? Essa história, essas vidas secas, né? Essa vida sem líquido, essa vida disforme. Esse livro é tão famoso porque nessa confusão aqui de histórias, ele conta um drama brasileiro que persiste até hoje, né? Então vale a pena muito ler esse livro, pessoal. É isso, essa foi a aula de hoje e até a próxima. Um abraço. Muito simplórios, mas a gente reconhece alguém. A gente sabe que tem uma pessoa assim. É incrível. O Fabiano na história também. Assim, uma pessoa muito vazia, mas a gente consegue ver isso na rua, assim. E uma coisa que eu, como sou imigrante aqui em São Paulo, tanto a Hora da Estrela como esse livro são sobre imigrantes também. E você vê, né? Eu vejo muito nordestino aqui que se ferrou, né? Que tá muito mal, que não sei, que vira mendigo. Então eu tenho uma certa identificação com eles, assim, porque não é fácil, né?